Mas ele é um filme que retrata essa época bem específica do começo dos anos 2000. Gente, não tô boa não. A doença que tinha no começo dos anos 2000, sabe qual era? Era Disturbed. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Oh, what? Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Sick, de 2022. É um filme original Peacock que foi dirigido por John Hyams, mas que na real a galera do terror foi ver porque um dos roteiristas dele é o Kevin Williamson, o cara responsável por escrever os 4 primeiros filmes do Pânico. Eu não consigo ouvir a palavra Peacock sem a Katy Perry começar a cantar na minha cabeça. Eu não tenho esse problema. Eu tenho. Mas depois de passar anos escrevendo e desenvolvendo séries de TV que vão desde Dawson's Creek a Vampire Diaries ao The Following com Kevin Bacon, Sick foi o retorno do Kevin Williamson a escrever filmes de terror, filmes slasher. O cara revolucionou filmes de terror nos anos 90 escrevendo Pânico, né, que é um slasher autoconsciente, com metalinguagem e tudo mais. Então acho que tava todo mundo muito ansioso pra ver o que ele ia fazer de novo com o gênero agora. Além disso, o filme também chamou atenção por ser um filme slasher de pandemia. Ele começou a ser rodado em 2021, quando as restrições da Covid começaram a ser mais flexibilizadas. Mas ele é um filme que retrata essa época bem esquisita do começo de 2020, quando o Covid estava começando, as pessoas não entendiam direito o que era e estavam começando a fazer o lockdown. E isso por si só já é uma trama interessante para um filme de terror. Nesse caso é um slasher bem divertidinho, curto, com 1h20 de duração. Não reinventou a roda, mas é bem divertido de assistir. Antes da gente falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Sick, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, também considere virar membro. Quando você é membro, você pode escolher alguns filmes pra gente falar aqui no canal, que vão acontecer ainda esse mês. A gente se enrolou um pouco com o cronograma aqui, mas Tucker e Dale contra o Mal venceu a última enquete, finalmente, então vai rolar um Tucker e Dale ainda. Mas você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e também apoia a gente, né? Então tem isso. Então, tendo dito tudo isso, vamos falar sobre o filme, vamos à trama. Sick é sobre as amigas Parker e Miri, que em abril de 2020, na primeira onda do Covid, vão ficar de quarentena na casa do lago isolada da família da Parker. E lá elas começam a ser perseguidas por um assassino mascarado. E é isso a trama, não tem muito mais coisa não tem muito segredo não. O filme funciona com poucos personagens. Tem a protagonista, que é a amiga irresponsável, que não tá levando a pandemia muito a sério, e a amiga dela, que pode ser classificada como uma amiga certinha, que faz mais o estilo nerd, o que é uma inversão bem interessante, porque normalmente em filmes slasher é o contrário. A protagonista é a certinha e a amiga que é a doidinha do rolê. A cena que estabelece a menina nerd é uma cena muito brega, clássica de filme de terror, que o ficante da protagonista que tá lá começa a contar uma história sobre um bebê que foi atacado por uma cobra. Aí a menina nerd corta a história dele e fala: isso não só é anatomicamente impossível, como é uma lenda urbana de nome tal que foi originada de lugar tal, e basicamente recita um artigo da Wikipédia. Além dessas duas, também tem o personagem do ficante da protagonista. É o famoso personagem do susto falso. Aparece no começo lá na casa sem ter sido convidado pra dar um susto em geral. E uma cena que eu achei que também não fez muito sentido, porque ele tá esmurrando a porta, dando umas batidas fortes na porta. Quando elas perguntam quem tá lá, ele não responde. E aí depois que ele dá o susto, aparece lá e fala: ah não, é porque eu tava aqui numa entrevista de emprego online. Não posso fazer barulho, ele tá pá. Exatamente. Não só ele tá esmurrando a porta, como daria pra escutar ele falando na entrevista de emprego online do outro lado da porta, né? O último personagem é o assassino, que tem uma vibe bem parecida com o Ghostface do Pânico, que não é um assassino sobrenatural, hiperforça, é só uma pessoa com uma máscara e uma faca na mão. Então tem várias cenas que os personagens conseguem, de fato, lutar contra o assassino, jogar da escada, fazer umas coisas assim. E o assassino também tem umas estratégias que funcionam. Ele é bem furtivo ali, fica ali disfarçado por trás. A maior parte do tempo é despercebido pelos personagens e faz umas coisas espertas, do tipo roubar o celular de geral enquanto tá todo mundo dormindo, pra eles não terem como acionar a polícia nem nada. E igual o Ghostface, ele também fica mandando mensagem e ligando pras pessoas pra fazer um terror psicológico antes do assassinato. Mas aí a protagonista simplesmente mete um bloco ali, maravilhosa, e o cara não tem mais como mandar mensagem pra ela. Eu achei isso fantástico e genial. O que eu achei peculiar desse filme é que ele tem essa construção do assassino mascarado, de qual vai
transparecer a identidade da pessoa por trás da máscara. Mas ao mesmo tempo, esse filme tem pouquíssimos personagens. Não é igual o Pânico, que tem um grupo de vários jovens e todos agem de maneira meio suspeita ali. Não tem muito suspeito nesse filme, pra falar a verdade, o que deixa esse mistério mais intrigante. E tem uma solução que eu achei satisfatória também, mas a gente vai falar mais dela depois na spoiler zone. Mas uma coisa que eu não fui muito fã é do visual do assassino. É uma parada bem básica, é só uma pessoa usando uma roupa preta, uma touca e uma máscara. O que eu acho que é um visual que combina com a temática, porque não é uma máscara temática, é só uma máscara de proteção mesmo, estilos máscara do Covid. Então isso faz sentido no filme. Mas acaba que não é um visual muito memorável, e como ele geralmente está desfocado no fundo do plano, ele acaba parecendo mais um ninja do que qualquer outra coisa ali. O que eu achei não intencionalmente cômico e acabou me distraindo de algumas cenas. O filme tem um humor bem no estilo do Kevin Williamson mesmo, é bem referencial, mas não chega a ser tão metalinguístico igual o Pânico. E aí tem umas piadas boas. Tem a introdução com o protagonista falso, que é bem no estilo de Pânico, que tem um ator conhecidinho. No caso, é o Barraca do Beijo, que tá sendo ali atacado, perseguido pelo assassino. Tem também uma cena que eles fazem um susto falso no banheiro, que também é uma piada óbvia com esse clichê do gênero. E tem uma outra cena que as personagens fazem piada, do tipo, nossa, esse cara parece o Jason Voorhees. E elas falam, isso não é Sexta-feira 13? Que é um humor bem parecido com o humor do Pânico, né? O que eu achei bizarro no começo de filme é que ele coloca várias referências a eventos e costumes que a galera tinha nesse começo de 2020. E eu achei muito esquisito. Eu peguei aquela vibe de filme tipo Jogador Número 1, que é tipo, vamos tentar socar o máximo de referência possível aqui pra galera aplaudir no cinema. Só que ao invés de referência da cultura pop, foram referências a Covid-19. A cena inicial desse filme é o Barraca do Beijo indo num mercado, e aí tem várias piadinhas sobre o surto da galera nesse começo de pandemia, né? A galera comprando papel higiênico e esgotando das lojas, que aconteceu nos Estados Unidos. O drama de usar máscara ou tirar a máscara, dá pra usar do lado de fora? Não dá. O assassino perguntando se o cara tá testado pra Covid. Ou... Foi engraçado. O cara limpando as compras quando chega em casa. Alguém espirra na fila do mercado e todo mundo fica nervoso e olha em volta. O que beleza, faz um recorte temporal legal ali, é uma coisa que a gente viveu mesmo, mas é tanto elemento jogado junto numa cena só que ficou me parecendo uma sketch, uma coisa meio paródia. Na época, alguém fez na internet uma paródia de 1917, mas chamada 2020. Você chegou a ver isso? Que era tipo, os caras gravaram em um plano sequência, dois malucos indo no mercado. E aí passa por todos esses eventos assim, tipo, que aconteceram em 2020. E eu peguei a mesma vibe. Até porque o diretor também usa um monte de plano longo na cena, então não colabora. Mas falando nisso, a direção é bem boa também. O diretor consegue criar suspense muito bem e faz uns planos bem legais. Tem esse plano do começo, que é o Barraca do Beijo chegando em casa, e a cena toda é feita simulando um plano sequência. E no começo eu achei impressionante, que realmente parecia não ter corte, era só ele andando pela casa e acontecendo coisas de suspense ali. Mas aí depois que o assassino aparece, a parada vira uma cena de ação e aí vira uma bagaceira completa. Porque fica muito evidente que eles colocam vários cortes ali, porque começa com uma câmera tremida e aí tem aquelas panorâmicas muito rápidas que estão disfarçando o corte. Tem hora que a câmera passa no lugar e fica com a tela toda preta que tá disfarçando o corte também. Eu achei esquisito fazer um plano sequência com uma cena de ação que é filmada desse jeito que é meio incompreensível, porque geralmente quando você faz uma cena de ação de plano sequência, tipo um corredor do Old Boy ou a cena do Demolidor, a série, são umas cenas que a câmera tá bem estática e tá lá pra você ver a coreografia mesmo, pra você ver o trabalho que deu pra fazer aquilo. Mas nesse filme passa justamente a impressão contrária, só passa, nossa, eles meteram um monte de corte aqui mesmo, né? O resto do filme todo tem umas cenas boas e umas cenas não tão boas. Tem um susto bem criativo no começo do filme, quando o Barraca do Beijo tá assistindo televisão, e aí ele desliga e leva um susto pelo reflexo na tela da televisão, que é um negócio bem simples e bem básico, mas é muito efetivo, e eu acho que eu nunca vi em nenhum outro filme. Toda vez que eu desligo a televisão e vejo meu reflexo na tela preta assim, eu penso nisso. Porra, seria doido se tivesse, tipo, alguma coisa, né? Um susto. Quer dizer, não seria tão bom pra mim, mas... Seria meio merda, inclusive. Seria meio merda, mas seria uma boa cena. Imagina a Samara tá do seu lado. A Samara já tá do meu lado, porque você tá no fundo do poço. Isso foi tão gratuito. Foi bem gratuito, mas a conexão foi rápida, eu tive que fazer. Isso foi muito de graça. Ela tava ali, ela não podia não ter sido feita, eu imagina. Já não tô boa hoje. Essa piada, se não tivesse feito ela nunca ia existir. Que sorte, né, pra humanidade. Ia ser um mundo bem melhor. Mas também tem esses momentos mais aleatórios, tipo uma cena dos protagonistas dançando no porão da Casa do Lago, em câmera lenta, com umas luzes coloridas. E tudo feito de um jeito que parece que eles estão muito drogados, assim.
assim, tipo, clímax do Gaspar Noé. Eu até perguntei pra Osana, falei, cara, o que eles usaram, cara, que eu não vi. Mas, na real, eles só filmaram um baseado na cena anterior e a cena é meio gratuita, não serve pra nada, só tá ali. O que eu achei que não fez sentido nenhum no filme foi o toque de celular do menino no começo do filme, que é um toque de telefone estridente, que parece um telefone daqueles de girar a roletinha pra discar, sabe? E eu escutei isso acontecendo, eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Nenhum celular de gente jovem toca assim, tipo, hoje em dia. Parece que quem fez o som do filme só jogou, telefone num banco de dados qualquer e pegou qualquer som pra colocar. Mas enfim, o filme tem umas viradas na trama, como a gente já espera que tenha, e a gente vai entrar na spoiler zone pra falar sobre elas agora. Então vamos lá. You've just crossed over into the spoiler zone. O que mais me chamou a atenção no filme de cara, assim, é como os personagens são espertos. Eles não tomam as decisões estúpidas que a gente já espera de filme slasher, e como os assassinos são bem vulneráveis, as meninas batem muito de volta neles, é muito bom. E aí, claro, pra ter uma reviravolta igual Pânico, a protagonista consegue matar um cara apenas pra descobrir que, na verdade, são dois assassinos, que estão vestidos exatamente igual. E também é legal que as duas protagonistas, elas estão em movimento o tempo todo, elas sempre estão fazendo alguma coisa pra tentar escapar dessa situação. Elas nunca parecem perdidas ali no meio. O roteiro estabelece bem vários elementos que vão ser utilizados depois. Uma das primeiras coisas que elas falam é como não tem nenhuma casa perto. O único vizinho é do outro lado do lago. E aí mostra depois ela atravessando o lago e o vizinho sendo uma falsa esperança, já que ela vai pedir ajuda pra ele, mas o assassino mata ele também. No começo do filme tem um foco muito grande no liquidificador, e aí eu já logo imaginei que alguém ia enfiar a mão ali, ou que aquela lâmina ia parar na cara de alguém, tal qual A Última Casa na Rua. Mas, na real, ele é usado, só não desse jeito. A menina só pega o liquidificador e taca ele como se fosse uma marreta na cara do maluco, que funciona também, né? O importante é machucar. O que eu gostei foi da cabeça de alce, ou algum outro animal, mas tem várias cenas que se passam no corredor que mostram essa decoração, que é um crânio de animal com uns chifres enormes. E, eventualmente, o personagem tira aquilo da parede e usa pra bater no assassino, que eu achei esperto. Eu achei que já tinha acabado ali, mas não, a parada fica no chão e no final o outro assassino morre caindo em cima dos chifres do negócio. Achei bem usado. E até a piada do Sexta-feira 13 acaba tendo uma conclusão legal também na história, porque no final os vilões são um casal que se chama Pamela e Jason, que claramente eles colocaram lá de piada. 3 Freuds morrem, né, com um negócio desse, mas tranquilo. Mas essa é a reviravolta do filme, que na verdade são 3 assassinos. A Pamela e o Jason, que são o casal, e o filho mais velho deles, que não tem um nome de piada. Mas a reviravolta acontece mesmo numa cena bem engraçada, que a protagonista consegue fugir, e aí tem um carro passando, ela vai pedir ajuda, só que a mulher que tá dirigindo não quer deixar ele entrar, porque ela tá sem máscara. Que é uma coisa bem incrível, assim, eu acho honesto. E aí, depois que ela acha a máscara e dá a máscara pra menina, tem a revelação de que, na verdade, ela é parte da tramóia e a máscara tava cheia de clorifórmio e a garota desmaia. E acontece que, além da ambientação, o filme não tinha muito de Covid, até esse momento. Porque a gente descobre que, na verdade, toda a trama dos assassinos é uma vingança. Isso porque o filme todo a protagonista fala desse bofe que ela beijou na festa, tem até vídeo dos dois se pegando, e é aquele caso, claro, de tá todo mundo errado nessa merda, né? Que a garota furou a quarentena pra ir pro rolê, beijou o menino, e aí ele morreu de Covid que ela passou pra ele. E aí a família do menino tá indo lá se vingar e matar a garota. Com um pequeno detalhe, que o filho deles também tava furando quarentena pra ir na festa. Famoso se tivesse em casa de quarentena, não tinha acontecido. Eu acho até engraçado que ela tenta falar isso também, mas os caras cortam ela porque eles não estão interessados nisso, sabe? Mas eu achei isso bem estabelecido na trama também, porque no começo ela fala que beijou esse cara, mas que depois ele parou de responder ela, tava ignorando ela. Mas ele não tava ignorando, ele tava morto, ele morreu. E eu acho muito bom essas referências de pandemia usadas de um jeito dramático aqui no final do filme. Que os assassinos fazem um teste de Covid forçado na protagonista, enfiando o cotonete no nariz sangrando dela. E que pra mim foi o momento mais tenso do filme, porque esses testes sempre são uma merda de fazer. E aí tem uma fala super impactante depois, como se fosse uma reviravolta, eles falando, você testou positivo? E o cara tortura a protagonista sufocando ela com um saco plástico, que é meio que pra se vingar, porque o filho dele morreu de Covid, morreu
sem respirar, né? Então é isso que ele tenta fazer. Eu acho que ele literalmente fala isso, não fala não? Acho que ele fala alguma coisa do tipo, isso que eles... Tipo, mas ele não Ele deixa não fala explícito. isso, ele fala que exatamente. sabe como é morrer sozinho. Ele um fala negócio isso, assim. Mas eu super entendi que era morrer sufocado também. Não, mas é isso. Por ter pouco personagem no filme, ele tem pouca cena de morte. Mas elas são bem impactantes. Acho que a mais memorável é a do ficante da garota, porque o cara usa ele de marionete um tempo com uma lança assim fincada, até que ele tira e enfia a lança no cara mesmo. É bem, bem bacana. Aí tem também, que o Oswaldo já falou, que o pai cai na decoração da casa de chifre lá, que também é bem legal. E eu acho que a morte que tem o trabalho de dublê mais impressionante do filme, com certeza, é a da mãe. Porque no final ela pega fogo e aí tem uma cena bem longa acompanhando um dublê em chamas. E é bem impressionante, porque essa cena demora e parece que é fogo de verdade mesmo, eu acho que seja. Eu achei legal também que as duas personagens sobrevivem nesse filme, que é diferente pra um filme slasher. E acho que a maior parte do filme são cenas boas de perseguição ali, não cenas de morte, o que é diferente também. Algumas são bem intensas até, tipo o protagonista indo pro meio do lago numa jangada e o assassino embaixo tentando furar ela com a faca, assim, nas cegas, né? Mas também ela não sabe onde que vai sair a faca. É aquela coisa que se a gente parar pra pensar muito, não faz muito sentido, né? Porque que fôlego que esse homem tem de ficar ali embaixo enfiando aquela faquinha. Mas tudo bem, tá ótimo. A cena foi legal, foi tensa, passou. Mas, enfim, Sick não é um filme grandioso, mas é um filme bonitinho. Eu acho ele um pouco canastrão, mas eu acho que ele é autoconsciente disso. E não tem tanta surpresa assim, foi um slasher inofensivo, mas foi divertido. A categoria que a gente coloca ele é notável. Pior que o personagem dele é chato pra caralho. No Barraco do Beijo? Insuportável. Imagino. Ele tem carinha de chato. Tem. Ironicamente, ele passa Covid pra protagonista beijando ela nesse filme. Olha só. Virou o Barraco do Beijo. É.